Olá, amigos do YouTube. Hoje vou passar as placas de regulamentação. Vou apresentar as placas. Vou dar um tempo. Vocês tentem reconhecer a placa e logo após eu vou passar o nome da placa. Então vamos começar. Esta placa, que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R1, parada obrigatória. Que placa é esta? Esta placa é a placa Dê a preferência. É a placa R2. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R3, sentido proibido. Veja que tem uma proibição nesta placa. Ela está cortando aqui, diagonal. Então, chama-se sentido proibido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4A, proibido virar à esquerda. Veja que tem uma proibição e a seta preta está indicando para a esquerda. Então é proibido virar à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R4B, proibido virar à direita. Veja que a proibição agora é para a direita. A seta está indicando proibido virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e respondam. Esta placa é a placa R5, proibido retornar. Veja que tem uma proibição de fazer o retorno. Chama-se proibido retornar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6, proibido estacionar. Veja que tem um E de estacionar, mas tem uma proibição. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6B, estacionamento regulamentado. Veja aqui a placa
contém o E de estacionar e não tem a proibição. Então é estacionamento regulamentado. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R6C, proibido parar e estacionar. Veja que ela tem duas proibições. É a placa de estacionar com o E de estacionar com duas proibições. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R7, proibido ultrapassar. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R9, proibido trânsito de veículos de carga. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R10, proibido trânsito de veículos automotores. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R11, proibido trânsito de veículos de tração animal. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R12, proibido trânsito de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R13, proibido trânsito de máquinas agrícolas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R14, carga máxima permitida. No caso aqui, 10 toneladas. Esse Tzinho aqui significa toneladas. A carga máxima permitida, 10 toneladas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R15, altura máxima permitida. No caso, a altura máxima permitida é 3 metros. Veja que quando estas setinhas aqui estão aqui em vertical, uma em cima e outra embaixo, refere-se à altura. Se ela estivesse aqui na horizontal, seria largura ou comprimento. Mas aqui está em vertical, uma em cima e outra embaixo. Está falando de altura. Então, altura máxima permitida, 3 metros. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R16, largura máxima permitida. Veja que agora as setazinhas estão na horizontal. Então, está se referindo à largura.
Aqui, largura de 1,8 metros, que é 1,80 m de largura. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R17, peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo aqui embaixo e tem 2 toneladas. Esse Tzinho aqui significa tonelada. E a setazinha está indicando que é por eixo. Essas 2 toneladas é por eixo. Então, peso máximo permitido por eixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R18, comprimento máximo permitido. Veja que as setazinhas estão aqui embaixo e estão em horizontal, significa aqui comprimento. E aqui está escrito 10 metros. É o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19, velocidade máxima permitida. Aqui a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R21, alfândega. Veja o formato da placa alfândega. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R22, uso obrigatório de correntes. Veja que aqui tem um pneu e tem correntes usando no pneu. Então chama-se uso obrigatório de corrente. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R23, conserve-se à direita. Veja que o carro aqui na placa, o automóvel está do lado direito da seta. Essa seta e o carro do lado direito. Então, conserve-se é o nome da placa. Conserve-se à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24A, sentido obrigatório. Veja aqui, é o sentido da seta, está indicando para a direita aqui. Então, chama-se sentido obrigatório. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R24B, passagem obrigatória. Veja que a seta está inclinada. Chama-se passagem obrigatória.
Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25A. Vire à esquerda. Veja que está mandando virar à esquerda. A seta está indicando para a esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25B. Vire à direita. Veja que agora a placa, a seta está indicando para a direita, para virar à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25C. Siga em frente ou à esquerda. Veja que a seta está indicando para cima, que é siga em frente, e também para a esquerda. Então é siga em frente ou à esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa. Esta é a placa R25D. Siga em frente ou à direita. Veja que agora está mandando seguir em frente, mas agora está mandando para a direita. Então siga em frente ou à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R26. Siga em frente. Veja que o siga em frente é uma seta para cima. Está em vertical para cima. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R27, veículos lentos. Use a faixa da direita. Veja que os veículos aqui é veículos lentos, veículos grandes, lentos, caminhão. Está mandando ir para a faixa da direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R28, mão dupla. Veja que tem duas setas. Chama mão dupla. Uma para cima e outra para baixo. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R29. Proibido trânsito de pedestres. Veja que tem um pedestre, mas tem uma proibição. Chama-se proibido trânsito de pedestres. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R30, pedestre, ande pela esquerda. Veja que tem um pedestre, mas a seta indica que ele ande pela esquerda. Ele está à esquerda da seta. Então a placa é pedestre, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R31, pedestre, ande pela direita. Veja que agora o pedestre está do lado direito da seta. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta placa é a placa R19, velocidade máxima permitida. Veja que
Tenha cuidado nesta placa aqui, que a velocidade máxima da R19 pode ser aquela de 80 km, mas se aparecer uma de 5 aqui, também é velocidade máxima permitida também. No caso aqui, 5 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R19 de novo, velocidade máxima permitida. Agora 10 km por hora. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Veja a placa e responda. Esta é a placa R19. De novo R19, velocidade máxima permitida. Veja que a velocidade máxima permitida pode ser de 5, pode ser de 10, pode ser de 80. Tenha cuidado. Vocês veem uma placa como essa aqui, R20, aqui, 20 km por hora, aí é uma velocidade máxima permitida também. Vamos à próxima placa. Que placa é esta aqui? Veja a placa e responda. Esta é a placa R8A, proibido mudar de faixa de trânsito. Veja a placa direitinho aqui, para não esquecer da placa. Proibido mudar de faixa de trânsito. Tá dizendo que não pode passar dessa faixa aqui para essa outra faixa aqui. É proibido mudar de faixa de trânsito. Vamos para a próxima placa. Que placa é esta? Aqui é a placa R8B, proibido mudar de faixa de trânsito. A 8A era da esquerda para a direita. Veja que agora é da direita para a esquerda. Então é proibido mudar de faixa de trânsito. Às vezes coloca da direita para a esquerda. Cuidado nessa observação. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Circulação exclusiva de bicicletas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela esquerda. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita. Veja que agora ele está do lado direito da seta. Ciclista, ande pela direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Ciclista, ande pela direita e pedestre, ande pela esquerda. Veja que aqui tem uma divisória aqui. Do lado esquerdo está o pedestre, do lado direito está o ciclista. Vamos à próxima placa. Esta é a placa Proibido trânsito de carriolas de mão. É carrinhos de mão. Chama carriolas. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa Circulação exclusiva de caminhões. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa
sentido circular obrigatório. Veja que está formando um círculo aqui. Chama sentido circular obrigatório. Vamos à próxima placa. Por último, vamos passar mais uma placa. Que placa é essa? Esta é uma placa de sinalização. Está sinalizando 60 km por hora. É uma fiscalização eletrônica. Tem aqui embaixo outra placazinha, tabuletazinha embaixo. Fiscalização eletrônica. Então não pode. Aqui está dizendo que é 60 km horário. Agora terminamos mais essas placas. E no próximo vídeo eu vou passar placas de advertência. Essas foram as placas de regulamentação. Então até lá a todos. Aguarde o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação para ser avisado do próximo vídeo. Eu estou sempre postando todos os dias. Mas é melhor vocês notificar o sininho, porque na hora que eu mandar um vídeo, vocês já estão sabendo que tem novo vídeo no canal. Então até lá a todos e fique com Deus.